Vamos falar de coisa boa? É sobre um assunto que todo mundo gosta. Os nomes mais populares dados para os bebês no Brasil. Existe uma base de dados bem legal no IBGE, na qual a gente pode consultar os nomes de acordo com o ano de nascimento. Só que, infelizmente, não está disponível ano a ano. Está disponível nos anos do censo. Então, você tem, por exemplo, no censo de 2010, os bebês nascidos na década anterior. Agora, no censo de 2022, nós tivemos tanto os bebês nascidos entre 2010 e 2019 e 2020 a 2022. Então não me dá uma ideia boa da dinâmica. Mas para isso existe um banco de dados bem interessante também do Registro Civil, no qual constam os 50 nomes mais registrados, tanto para meninos quanto para meninas, e isso mês a mês. E foram esses dados que eu usei para plotar alguns gráficos. Começando pelas meninas, em 2020, os nomes mais populares eram Helena, Alice e Laura. Mas percebam a Maria Alice, o quanto que ela subiu rápido, e em 2022 já era o nome mais popular de todos. Continua assim até começo de 2023, quando a Helena recuperou a liderança, e nesse meio tempo a Maitê também estava ficando mais popular. Chegou a ocupar o segundo lugar em 2025 e termina agora em terceiro. Os mesmos dados agora num outro formato, no formato estático, no qual a gente percebe que as Helenas se mantiveram num patamar alto e relativamente constante, sempre em torno de 2.000 a 2.500 registros por mês. Já os nomes Alice e Laura começaram num patamar mais alto e foram caindo. E outros, como Maitê, que eu já mencionei antes, ou a Aurora, começaram lá em torno de 500 por mês e hoje são 1.500 registros por mês. Um caso intrigante é o da Maria Alice, que começou lá embaixo, teve um pico, chegou a ser o nome mais popular de todos, em 2022. E daí depois caiu e hoje está na posição 9. E quanto aos meninos, como é que fica esse gráfico com eles? O mesmo intervalo para os meninos. Miguel, Arthur e Heitor começaram como os 3 nomes mais populares, mas o Gael foi subindo rápido. Em 2022, ele chegou a ocupar a liderança até em alguns meses. Miguel retomou a liderança e, enquanto isso, Ravi e Noah vinham subindo, sendo que a subida do Ravi foi consistente. Em 2024, ele chegou a ocupar a primeira posição dos nomes mais registrados e agora, no final do ano, Miguel retomou a liderança. Os mesmos dados, mas agora no formato estático. Aqui a gente percebe algo diferente das meninas. Lembra que a Helena, ela tinha um número de registros relativamente constante ao longo do tempo. Não é o caso do Miguel. Começou aí bem acima de 2.500 e hoje está aí na casa de 1.800 por mês. Veio caindo. A mesma coisa que aconteceu com Heitor e Arthur. Já outros nomes subiram bastante, como Ravi, que eu mencionei antes, ou o Gael. O Gael teve uma popularidade grande em 2022 e caiu depois na sequência. Só por curiosidade, eu também plotei os mesmos dados com meninos e meninas no mesmo gráfico. E aqui a gente percebe que no comecinho, o nome Miguel era um nome mais registrado no absoluto, e aí começou a haver uma disputa com a Helena, e a Helena, hoje em dia, é a líder in contest, com um número de registros bem maior que o de Miguel. Antes que me perguntem, por que eu não coloquei os dados entre 2015 e 2019? É porque eles têm algum problema. Na série histórica, a gente percebe que existe um grande salto entre o final de 2019 e o começo de 2020. Por experiência, eu sei que isso aqui não é normal. Então, deve ter havido alguma mudança de procedimento para a coleta desses dados. Eu considero que 2015 a 2019 não é comparável com o período posterior e, por causa disso, eu excluí. Outra coisa é que alguns nomes aparecem de uma forma um pouco estranha. Então, num mês tem 0 registros, no outro mês aparecem 500 registros, depois volta a 0. Também não é normal. Algo me diz que aí tem algum problema de registros. Então, isso aqui não vai ter uma precisão absoluta. Pode ter atrasos de registros, acúmulo, alguma coisa assim. Serve de maneira orientativa. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer demais aos perfis do Twitter que me ajudaram a extrair esses dados. Não foi apenas um nem dois, foram muitos, mas quero dizer que me sinto honrado de fazer parte de uma comunidade que é tão colaborativa como essa. Até a próxima.